Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Deus, Jesus. Aleluia, Deus. Salve os irmãos mais uma vez, papai do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Quem pode acompanhar lá no início. Daniel, capítulo 3, verso 16. Vamos ler do verso primeiro, para que a igreja possa entender? Não se preocupem, irmãos, que eu não levo muito tempo não, viu? Aleluia. Daniel, capítulo 3. Glória a Deus, vamos ler. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois colocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta ordem é dada a todos vocês, homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta e de todos os instrumentos musicais e toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som dos instrumentos, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns homens se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som dos instrumentos de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha ardente em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvido, ó rei. Dê glória a Deus por isso, irmão. Não te deram ouvido, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. O versículo 13 diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar os 3 jovens, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Glória a Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a
imagem de ouro que mandaste erguer. Glória a Deus. Hoje eu estava procurando uma mensagem para trazer para a igreja. E eu não gosto de, simplesmente pegar um versículozinho ali fácil. Eu gosto que Deus toque no meu coração. E mesmo que dessa mensagem aqui, Deus me diga alguma coisa. E quando eu olhei para esse cenário em que esses 3 jovens estão inseridos, longe de seus familiares, longe da sua nação, em outra terra, e eles se encontram ali numa situação bem complicada, em que o rei, a qual Nabucodonosor tinha confiado a eles atividades naquelas províncias ali, na província de Babilônia. Então eles deviam satisfação ao rei, até a fé deles. Ou seja, irmãos, aqueles 3 jovens ali, eles tinham todo o respeito àquele rei. Mas a partir do momento em que o respeito iria afetar a fé deles, eles não negociaram. Eles de maneira nenhuma negociaram a fé, negociaram o Deus a qual eles serviam. E eles se dispuseram a morrer por amor ao Deus deles. E é linda essa história, porque quando nós vemos, nós olhamos para esses 3 jovens, toda circunstância que eles se colocaram ali, eles não pensaram que iria dar errado. Sabe quando algo difícil acontece na nossa vida e que exige a nossa fé? Eles primeiro colocaram a fé diante de Deus. E depois eles disseram: mas se o nosso Deus não nos livrar, ou seja, é uma possibilidade. Mas primeiramente eles confiaram ao dizer: eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que pode nos livrar. Eles deram essa palavra de confiança ali, mesmo que afrontasse o rei, eles não negociaram a fé dele. Aleluia. E quantas vezes, irmão, nós temos negociado a nossa fé por poucas coisas, por situações tão simples na nossa vida, nós temos negociado a nossa fé. Às vezes nós temos vergonha de dizer que nós somos evangélicos, que nós pertencemos a tal igreja, com medo ou com vergonha. Isso parece algo ultrapassado, mas não é. Nós temos pessoas, nós temos jovens que têm vergonha de declarar que são crentes. Já imaginou se nós nos encontrássemos nessa situação? Diante de uma situação dessa, ou você adora essa imagem ou vocês vão morrer. E eu creio que uma morte desesperadora, irmão. Uma morte numa fornalha ardente de fogo, não é que uma morte que uma pessoa chega, dá um tiro na sua cabeça e você morre. Eles teriam que agonizar ali no fogo, queimar todo o corpo e morrer. Mas em momento algum, eles se dispuseram a negociar a fé deles. E eles disseram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E Ele nos livrará da fornalha de fogo. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que nós não venhamos, irmão, adorar a outros deuses. Que nós não venhamos negociar a nossa fé, mesmo com coisas simples. Negociar a nossa fé com nossos afazeres de casa. Negociar a nossa fé com o nosso medo. Aleluia. Muitas vezes nós deixamos de servir a Deus por coisas pequenas. E esses jovens, eles estiveram diante da morte e não negociaram a sua fé. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O que nós podemos aprender com isso? Hoje eu creio que nós ainda não estamos no tempo de... Podemos chegar nesse tempo, né? Mas nós não estamos no tempo ainda de morrer, né? A nossa fé fazer com que nós morramos. Aqui no Brasil ainda não. Mas se chegar esse tempo, irmão, será que nós vamos estar dispostos a morrer por Jesus? Jesus, ele fala que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, isso também é não negociar a fé. Porque muitas vezes nós deixamos coisas na nossa vida, na nossa casa, em primeiro lugar.
lugar e deixamos Deus de lado. Deixar a nossa fé de lado, irmãos, também é negar a Deus. Deixar com que as coisas, o tempo, o celular, a vida aí fora consuma a nossa vida sem ter um momento com Deus, é negociar a nossa fé também. São essas pequenas coisas, irmãos, que estão nos afastando do nosso Deus. E aqueles jovens, eles poderiam estar longe do povo deles. Eles poderiam estar longe de onde eles adoravam ao Senhor. Mas Deus estava com eles. Em momento algum eles deixaram de adorar. Irmãos, e quando nós damos um passo de fé diante de uma circunstância, até o inimigo, irmãos, ele passa a adorar o nosso Deus. Vocês sabiam disso? Quando nós declaramos ali Deus na nossa vida, até o nosso inimigo, ele vai ter que adorar o nosso Deus. E eu provo na palavra de Deus. O verso 19 vai dizer assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Eu imagino que aquele homem se sentiu desafiado por aqueles 3 jovens. Como assim eles estão no meu povo? Eu sou o rei. Irmãos, Nabucodonosor, na época dele, ele era o tal, entenderam? Ele era o rei, ele era o tal. Então ele se sentiu furioso e o seu semblante mudou, e ele deu ordem para que a fornalha fosse aquecida. Quantas vezes mais? 7 vezes mais. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aleluia, Deus. É agora, vamos morrer pelo nosso Deus. Eu creio, não. Eu fico pensando o que passou pela cabeça daqueles 3 jovens. Eles olharam para a morte, literalmente, porque era uma possibilidade. Então, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. O 4 se parece com o filho dos deuses. Como assim? Eles estão desamarrados, passeando pelo fogo, e são 4 homens. Então, irmãos, nesse momento eu creio que Nabucodonosor estremeceu. E é assim que o inimigo fica quando nós provamos que a nossa fé é verdadeira, que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Então Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, olha só, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Como assim, servos do Deus Altíssimo? Nabucodonosor reconheceu que o Deus daqueles jovens era o único Deus. Então os 3 jovens saíram. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia! Só Deus pode fazer algo assim. Irmãos, o Deus que livrou esses 3 jovens é o Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus. Então por que, irmãos, esse Deus que livrou esses 3 jovens não pode te livrar da situação que você está? Aleluia! Porque esse Deus, ele não é... Será que ele não é capaz de fazer com que nós venhamos
odiamos passear pelo fogo também. Então, irmãos, quando eles chegaram ali, Nabucodonosor disse a eles: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de quê, irmãos? Da sua vida, a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Quando nós não abrimos mão de adorar o Senhor, Ele nos honra. Aleluia. Por isso eu decreto que todo e qualquer homem, povo, língua e nação que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Um homem ali, incrédulo, foi capaz de reconhecer e de decretar que nenhum outro Deus pode livrar alguém dessa maneira, irmãos. O nosso Deus, Ele é o Deus que peleja por nós. O nosso Deus, Ele é aquele que honra cada lágrima e cada confiança, cada grãozinho ali de fé que você tem colocado diante do Senhor. O Senhor, Deus, Ele honra. E sabe por que Ele honra, irmão? Porque o versículo 30 vai dizer assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia. Os humilhados foram exaltados. Os humilhados que são fiéis a Deus, irmãos, eles são exaltados. Eu creio, irmãos, que toda humilhação que nós temos passado diante do inimigo, o Senhor, Ele vai nos honrar. O Senhor, Ele vai nos honrar de uma maneira que nós não vamos nem conseguir explicar. Mas Deus, Ele vai nos honrar. E eu quero encerrar essa mensagem trazendo um louvor com a Letícia, que o título dele é Adoração Exclusiva. Esses jovens, eles só escaparam da fornalha de fogo porque eles tinham exclusividade a um Deus que pode todas as coisas. Então,